Que semana complicada para ser brasileiro em competições sul-americanas. Quem diria? O Brasil passando perrengue tanto na Libertadores quanto na Sul-Americana. Eu sou o Rafael, do canal da Dona Lúcia. Se inscreva no canal, deixa seu like aqui no vídeo. Isso tá ajudando demais. Nosso canal tá crescendo a cada dia, tá ganhando tração. Quanto mais like, quanto mais compartilhamento, quanto mais inscritos, mais conteúdos de futebol faremos aqui pro canal. Então bora lá, que hoje a gente vai falar do que aconteceu nessa semana de Libertadores e de Sul-Americana. Então assim, só para vocês terem uma ideia, nesse momento nós temos 14 clubes brasileiros disputando tanto a Sul-Americana quanto a Libertadores. Sendo que desses 14, nessa semana somente 4 venceram, todos pela Libertadores. Nós não tivemos nenhum vitória em jogos de Sul-Americana. Além disso, se acabassem hoje as competições, classificados diretos, nós também só teríamos 4 brasileiros, que são os que estão na Libertadores, que é o Bahia, Fortaleza, São Paulo e Palmeiras. São os únicos classificados. Por quê? Na Sul-Americana, os segundos colocados, eles não se classificam de forma direta. Eles vão para aquele playoff, né, como se fosse um playoff, disputar com os terceiros colocados da Libertadores. Então, assim, neste momento hoje, se acabasse a competição hoje, as duas, nós só teríamos 4 brasileiros classificados diretos para os mata-matas. Então, é preocupante, né? Obviamente que ainda faltam 2 rodadas, mas assim, tem brasileiro que tá numa situação nada confortável. Então, os brasileiros precisam abrir os olhos, que talvez seja o ano que a gente tenha a maior possibilidade de perdermos a hegemonia na Libertadores. Acho que isso vai acontecer? Acho que não. Acho que o Brasil ainda tem os melhores times da América do Sul, tem os maiores investimentos, provavelmente serão o campeão. Eu acredito principalmente da Libertadores. Na Sul-Americana, normalmente a gente não vai tão bem, principalmente nas últimas finais que disputamos, né? Mais de Libertadores, o Brasil, nos últimos anos é uma, como que eu posso dizer, uma sequência incrível, né? Desde 2019, só brasileiros ganhando, né? Mas então vamos falar um pouco do que aconteceu dessa semana, um pouco do que tá acontecendo. Aconteceu ontem, né? Então ontem nós tivemos 3 brasileiros jogando, 2 pela Sul-Americana, Grêmio e Fluminense, Atlético e Fluminense, Galo e Fluminense, e Inter na Libertadores. Os 3 perderam. E das situações, a mais complicada é a do Inter. Porque o Galo e o Fluminense ainda estão na zona ali do playoff e tudo tal. O Inter já tá em terceiro lugar e agora o Inter precisa muito vencer os 2 jogos que restam pra conseguir a sua classificação, né? Então a situação do Inter não é nada fácil. Lembrando que Inter e Bahia ainda se enfrentam, então Bahia ainda lidera o grupo, né, da Libertadores, que tá o Inter, mas é um cenário complicado, né? E assim, né, até falando um pouco de Inter, eu assisti o jogo inteiro ontem do Inter e, cara, eu vou falar um negócio pra vocês. Sabe aquela coisa que eu falo, eu gosto de falar muito aqui no canal sobre isso, que assim, nós brasileiros, a gente se empolga muito com algumas situações, né? A gente se empolgou com o Marinho, com o Thiago Galhardo há anos atrás, aí que, pô, eram os melhores, que não sei o que, merecia uma vaga na seleção, tem que estar na Copa, tal. Da mesma forma que agora, recentemente, a gente se empolgou com o Roger Machado. A gente não, né? Eu não me empolguei. Mas já tinham os mesmos que pregavam Fernando Diniz na seleção, os mesmos que pregavam Dorival Júnior. E aí eu tô falando tanto, eu nem vou entrar aqui no mérito de torcedor, ok? Mas tanto de jornalista quanto de ex-jogadores que ficam fazendo coro. Porque estão falando de técnico brasileiro, não pode um estrangeiro, blá 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 blá. Estavam lá, não, porque o Fernando Diniz tem que ter uma chance. O Dorival ganhou Libertadores com o Flamengo, ganhou Copa do Brasil com o São Paulo, merece uma chance. Olha os trabalhos pífios que ambos fizeram. E aí tava agora no mesmo caminho do... Não. Há um mês atrás, o Inter do Roger Machado era praticamente o Ajax do Cruyff. Nossa senhora, que coisa maravilhosa, que não sei o que lá. Aí, resumo da ópera. Hoje, se acabasse a Libertadores, não estaria classificado. Hoje, se acabasse o Brasileiro, estaria ali numa posição mega intermediária. Então, assim, a gente não pode ficar fazendo, como que eu posso dizer, analisar uma seleção brasileira, um técnico de seleção brasileira,
por 6 meses bons do cara, sabe? 6 meses, o Celso Roth já teve 6 meses bons, vários técnicos já tiveram 6 meses bons. E assim, parem de a gente precisa parar com essa, eu não posso falar que o termo, assim, sabe? Mas assim, é um termo que chega a ser insuportável, insuportável o tempo inteiro, de tipo assim, ai, porque o cara agora merece uma chance na seleção. Baseado no que, irmão, que merece uma chance na seleção? Se a gente, de verdade, se a gente levar em consideração, assim, o futebol brasileiro, hoje, analisando o futebol brasileiro, os resultados dos últimos anos, só tem um treinador que merece estar no, assim, na seleção brasileira dos treinadores aqui do Brasil. Chama-se Abel Ferreira. É o único que merece. Não tô dizendo que vai dar certo, porque, assim, cara, o Scaloni, quando foi pra Argentina, ninguém achava que ia dar certo. Era ali, entrou como treinador quebra-galho, tal, interino tal, e foi campeão do mundo. Mas isso também nem sempre dá certo, tá? Mas o que eu tô dizendo pra vocês é que, assim, se a gente pegar por merecimento do que fez nos últimos anos, o único treinador que pode assumir a seleção brasileira chama-se Abel Ferreira. É o único. É o único que tem resultado tal. E olha o que tá fazendo na Libertadores de novo. Olha o que tá fazendo. Já é o único time 100% na Libertadores e tá liderando o Campeonato Brasileiro. E aí, antes, 4 meses atrás, não, um mês atrás, aí quando perdeu a final do Paulista, os palmeirenses, porque o Abel Ferreira é um pardal, merece demissão. Então, assim, a gente tem que ir com calma com as coisas. Eu assisti ontem o jogo do Inter, não gostei da postura do Inter, achei que o Inter não jogou nada, o Inter não se impôs em momento algum do jogo. Sim, o Atlético Nacional fez 2-0 com extrema facilidade. Se fosse um time mais técnico, teria vencido o jogo com mais facilidade ainda. Sabe, o Inter parecia assustado, só fez gol de pênalti, de novo, para variar. Então, assim, achei o futebol do Inter muito pobre, achei o espírito do Inter muito pobre, sabe? Um time que quer almeja coisas grandes na temporada, como ganhar um título grande, seja de Campeonato Brasileiro, seja de uma Libertadores, seja de uma Copa do Brasil, o Inter precisa fazer mais. E o Inter não fez ontem. Volto a repetir, assim, o jogo ficou ali, quando o Inter fez 2-1, tava um jogo assim perigoso, eu digo, do lado do Atlético Nacional. Mas você assistindo o jogo assim, não parecia que o Inter ia empatar a qualquer momento, sabe? De tipo aquela pressão absurda, sabe? Achei um jogo bem mediano do Inter, bem mediano pra ruim, sabe? E aí, vendo também o que o Inter tá jogando no Campeonato Brasileiro, pra mim só escancara o que eu volto a repetir. A gente não pode se basear por campeonatos estaduais, nem pro bem nem pro mal. Sabe, é só você pegar, por exemplo, o Botafogo nos últimos 2 anos, 2023, 2024, que fez campeonatos estaduais pífios e foi super bem no Campeonato Brasileiro nos 2 anos. Um ano pipocou, no outro acabou vencendo o Libertadores e Brasileiro. Então, assim, a gente não pode levar campeonato estadual como parâmetro de absolutamente nada, tá? E aí eu queria mostrar aqui pra vocês, aí voltando ao assunto de Libertadores, voltando ao assunto de Sul-Americana, olha a situação dos clubes brasileiros na Sul-Americana, ok? Vamos lá. Aqui, deixa eu pegar aqui. Bora lá. Pera, deixa eu só arrumar aqui, que não sei porque que a minha tela diminui. Opa, oh caramba, aqui, arrumei, desculpem. Aqui, como diria o Faustão, quem sabe faz ao vivo. Então vamos lá. Grupo A não tem brasileiro. Grupo B, o Vitória, eu acho que dos times brasileiros que estão na Sul-Americana, é o time que provavelmente eu acho que tem, assim, que pode dar uma desculpa, porque é um time que não joga, é um time que tem um orçamento muito menor do que os outros. Então é o time que eu daria um desconto maior, até por também estar voltando para uma competição internacional após anos. Desculpem a tosse. Corinthians é o terceiro colocado, aqui é uma vergonha. Por mais que esteja num grupo que não é tão fácil, mas pelo investimento, por ter Memphis e tal, não sei o que, o Corinthians não poderia estar em terceiro lugar. Depende só dele para se classificar, mas eu acho que o Corinthians não pega aqui em primeiro lugar, não pega mais, mas provavelmente pega aqui, pode pegar o playoff no lugar do América de Cali. O Grêmio tá em segundo lugar aqui no grupo, provavelmente se classifica. Provavelmente não, já tá classificado, né? Já. Mas também, cara, o grupo do Grêmio, pelo amor de Deus, o Grêmio na verdade era pra estar em primeiro lugar, não em segundo. Aqui uma vergonha completa, o Cruzeiro, né? O Cruzeiro que eu acho que nesse ponto já abandonou a Sul-Americana para focar tudo, então o Cruzeiro já tá eliminado. Aí a gente tem no grupo F o Fluminense, né, que também ontem perdeu do San José aqui, né? Então também uma vitória, uma derrota absurda, por mais que seja
lá na altitude e tal, não sei o que. O Renato nem viajou por uma questão médica. Mas então acho que o Fluminense também se classifica aqui, ou em primeiro ou em segundo, né? O Vasco, que, cara, o Vasco é aquela coisa, né? Que a gente não consegue entender como que o Vasco tá em segundo lugar depois de tudo que ele já fez nessa Sul-Americana, né? O Vasco foi goleado pelo Porto Cabelo, que só tinha 1 ponto em 3 jogos, e agora tá em segundo lugar. Provavelmente acho que até classifica para os playoffs, acho que não ganha, não passa o Lanús, mas também é uma situação muito ruim. E também o Atlético Mineiro, que também ontem perdeu do Deportivo Iquique, que detalhe, é o último colocado do campeonato chileno nesse momento. Então, assim, é mais uma vergonha também, sabe? Mas o Galo jogou com o time reserva e tal. A gente tá falando do time que é o último colocado do campeonato chileno. Não tem desculpa, não tem desculpa. Tem que ganhar ou tem que empatar. Você não pode perder esse time. Assim como o Vasco não pode perder do Puerto Cabelo e ser goleado. Assim como o Fluminense não pode perder do San José. Assim como tantos outros clubes aqui que estão passando vergonha. Como eu falo, o único time que eu dou desconto da Sul-Americana é o Vitória. O resto eu não dou desconto. Na moral, não dou desconto. Porque é obrigação de todos os clubes brasileiros, pela diferença de orçamento, se classificar em primeiro lugar. É obrigação, é obrigação. Então, assim, me preocupa muito os clubes brasileiros. Agora vamos para Libertadores aqui. Deixa eu abrir a tela aqui da Libertadores para vocês verem também. Cadê? Libertadores. Vamos ver aqui, assim, como que tá cada clube. E tem time aqui que tá bem complicado, viu? Time que tá bem complicado. Vamos abrir aqui. Vamos lá, bora. Então, no grupo A, o Botafogo tem 6 pontos, tá atrás de Universidade de Chile e Estudiantes. Lembrando que o Botafogo já fez os 2 jogos contra o Carabobo, então tanto Universidade do Chile quanto Estudiantes ainda jogam com o Carabobo. Logo, o Botafogo vai ter que ganhar de um deles para se classificar. Então também não é uma situação fácil, porque você tem que pensar que, por exemplo, a Universidade de Chile provavelmente vai fazer 10 pontos. E o Estudiantes também vai fazer 10. Então o Botafogo, provavelmente, o Estudiantes vai fazer 12. Então, aqui pro Botafogo vai ser mais difícil tirar a vaga dos Estudiantes. Então, o Botafogo provavelmente vai ter que ganhar da Universidade do Chile. Vai ter que ganhar da Universidade do Chile e conseguir um empate. E aí vamos ver. Talvez pelo saldo de gols classifique aqui, né? Mas é uma situação que não é fácil. O River Plate ontem também venceu um jogo importante contra o Barcelona, inclusive do homem mais estiloso da face da terra, hein? Segundo, eu vou até abrir aqui, ó. Segundo. Vocês precisam ver o traje do homem, cara. O traje do homem ontem tava um negócio absurdo aqui, ó. Que é isso, velho? Que é isso? O homem estileiro, o cara tava de tigre, meu. De tigre, de oncinha. Ele até usou o termo oncinha aqui, ó. Jogo. Então o homem tava muito estiloso. Mas voltando aqui, adoro esse cara, velho. Acho muito louco. Por mais jamais vestir essas roupas, mas eu acho sensacional o que ele faz. Desculpem a voz, tá? Porque eu tô com tosse e aí eu fico meio rouco. Grupo C, o Flamengo também se complicou. O Flamengo, então, ele ainda joga com a LDU e com o Táchira. Obviamente que o Flamengo ainda pega o Táchira. Acho que pega os 2 em casa, Acho que o Flamengo faz os 2 em casa. Tem que ganhar os 2 para se classificar. Dá para ganhar tranquilamente, especialmente do Táchira. Mas se ganha do Táchira e empata com a LDU, vai se complicar no grupo. Então, o Flamengo aqui também é uma vergonha, hein, Flamengo? O que você tá fazendo essa Libertadores é uma vergonha. Todo respeito. O Flamengo não pode ganhar 1 ponto do Central Córdoba. 6 disputados. Não pode. Não pode. São Paulo na Libertadores já tá classificado, né? Então também eu falo que o jogo mais tranquilo que o São Paulo tinha, ele empatou em casa, que foi a Alianza Lima. Mas ganhou todos os jogos fora de casa. Então, assim, tá com uma campanha bem tranquila. Então, São Paulo nadando de braçada na Libertadores. O Fortaleza também conseguiu uma vitória importante essa semana. Provavelmente também eu acho que dificilmente vai ficar fora. Aqui é um grupo complicado. Esse aqui embolou de vez. Esse grupo embolou de vez. Especialmente o Nacional, que parecia morto, né? Então ele empatou com o Inter lá no Beira-Rio, ganhou do Bahia fora. Então, assim, é um grupo aqui que cada um dos 4 podem se classificar. Qualquer um dos 4 pode se classificar. Então, assim, é literalmente o grupo da morte mesmo, né? Então, eu acho que o Bahia, ele perdeu uma baita oportunidade essa semana em casa. Ele deveria ter vencido o Nacional em casa. Deveria ter vencido. Deixa eu até ver aqui as próximas partidas, onde que serão. Então, ó, cadê? Como que acabou aqui, ó? Então, ó, a próxima parte, vamos pegar aqui os brasileiros. Então, o Botafogo pega o Estudiantes em casa na próxima rodada. O Bahia pega o Atlético Nacional fora, um confronto bem difícil para o Bahia.
O São Paulo pega o Libertad em casa, deve passar o carro. O Palmeiras pega o Bolívar em casa, deve passar o carro também. O Fortaleza pega o Bucaramanga em casa também, deve passar o trator também. Então acho que o Fortaleza, São Paulo e Palmeiras já se classificam na próxima rodada. O Inter pega um jogo complicadíssimo com o Nacional lá. Lembrando que o Inter chegou a quase perder esse jogo pro Nacional em Porto Alegre, estava perdendo uma diferença boa. E o Flamengo é o próximo jogo, tem que ganhar de qualquer jeito. Quinta-feira que vem contra a LDU do Chile. Se não ganhar, vai se complicar muito na Libertadores, muito mesmo. E na última rodada, a gente pega aqui o São Paulo, cadê? São Paulo pega o Tajeres, provavelmente já classificado. O Botafogo pega a Universidade do Chile. Então o Botafogo, assim, ele tem que fazer lição de casa, tem que ganhar esses 2 jogos, né, contra Estudiantes e Universidade do Chile em casa, para fazer. O Botafogo também, que não tá jogando bem, hein, pessoal. O Botafogo não joga bem, tá? Cadê quem mais? Aí você tem na última rodada Inter e Bahia. E aqui pode ser um jogo que, se empatar, os dois podem estar fora. E quem ganhar tá dentro. Então, assim, eu acho que é bem difícil, como tá a tabela hoje, dos dois se classificarem nesse grupo. Tá bem difícil. O Flamengo tem um jogo muito fácil, né? O Tátira acho que é o confronto mais fácil. Então, por isso que eu falo que o jogo do Flamengo é semana que vem. Se o Flamengo ganhar da LDU, tá classificado. Ok? Cadê o outro brasileiro? O Palmeiras pega em casa o Sporting Cristal, também tranquilo. Então, assim, eu acho que Botafogo não, Palmeiras, São Paulo e Fortaleza eu acho que dificilmente ficam fora da próxima fase. Quem eu acho que deve se complicar é Vitória não, é Bahia e Internacional. Esses dois eu acho que eles têm ali, eu acho que vai sobrar uma vaga só para os dois. Eu acho que dificilmente os dois se classificam. Muito difícil. Eu acho que o Botafogo também, ele precisa... Semana que vem a gente vai ver. Se o Botafogo não ganhar do Estudiantes, eu acho que a situação do Botafogo fica bem difícil também. Bem difícil. O Botafogo precisa ganhar do Estudiantes de qualquer maneira. E qual mais o brasileiro que tá faltando? Fortaleza eu já falei, Bahia eu já falei e tal. E o Flamengo. E o Flamengo também, que precisa qualquer forma ganhar da LDU semana que vem. Se empatar ou perder também vai ficar numa situação muitíssimo complicada, porque o Central Córdoba joga com o Tátira, né? Então o Central Córdoba vai para 11. O Flamengo empatando, ele fica ainda com 8. Só que na última rodada, o Flamengo fica com 6 empatando com a LDU. E aí na última rodada, o Flamengo não consegue mais alcançar o Central Córdoba e vai ter que jogar contra o Deportivo Táchira. E rezando pro Central Córdoba, já classificado provavelmente, ganhar da LDU. Então, assim, a situação do Flamengo não é fácil, ok? O que mais que eu queria falar com vocês? Então, esse é mais ou menos o panorama da Libertadores, né, dessa semana. Como que a Libertadores está, como que a Libertadores e a Sul-Americana estão. Então, eu acho que, assim, os times brasileiros... eu vejo 2 tipos de competição, né? Engraçado isso. Eu vejo que no campeonato, na Sul-Americana, muitos brasileiros estão poupando e na Libertadores não. Então, assim, eu não sei se os brasileiros na Sul-Americana estão confiando demais no taco que vai classificar nas últimas 2 rodadas, e na Sul-Americana e na Libertadores não estão poupando e mesmo assim não estão jogando bem. E aí volta aquela reflexão que eu sempre faço, né? Cara, o time que mais estava que tava apanhando de todo mundo, que tava todo mundo na imprensa, porque não sei o... É o único time 100% na Libertadores, que é o Palmeiras. E aí eu vou dar um recado pro Palmeirense. Palmeirense, escute aqui. Ó, vem aqui. Não reclama nunca mais do Abel. Não reclame nunca mais do Abel. Você, palmeirense, não reclame de Abel Ferreira. Ele é o melhor técnico do futebol brasileiro com sobras. Sobras, ok? Então não reclame porque o cara é bom demais, beleza? Pessoal, se inscreve no canal, deixa seu like aqui no vídeo. O canal tá crescendo, bora continuar crescendo, tá bom? Muito obrigado. Até o próximo vídeo, valeu!